Mais uma vez, iniciando mais um episódio do nosso Fala aí Unicor. E hoje, com muita alegria, nós estamos trazendo não só aqui um parceiro de trabalho, um amigo, um cara que eu admiro aí pela dedicação no curso, professor Mestre Guilherme, coordenador da enfermagem. Hoje, de tantos pedidos aí, vamos falar sobre o curso de enfermagem, um curso que tem grandes diferenciais, um curso que é muito procurado aqui na Unicor. Graças a Deus, a gente sempre tem aí uma busca infinita. Eu acho que é uma questão das duas óticas que a gente vai apresentar aqui, não só pelo curso técnico, mas pela visão humanista que o tem, e isso tem um pouco do seu perfil. E trouxemos aqui o Matheus, aluno do segundo período, flamenguista. Cruzeirense, meu Deus do céu. Nossa, mas ainda bem que escolheu uma boa profissão. Fica com esse sofrimento aí, que vem acompanhando o curso, vem gostando do curso. Aqui o microfone é aberto, pode falar mal do seu coordenador, dá repreenda nos professores, manda melhorar a nota, fala que a nota de OAT está melhor, tá tudo tranquilo, tá? Aqui o microfone, falando Unicor, tem essa vantagem de ser um diferencial da nossa comunidade acadêmica. Muita gente, é um projeto novo e as pessoas estão entendendo as coisas agora como funcionam. Não é um projeto do professor João, é um projeto da Unicor, para que a nossa comunidade tenha voz, para apresentar um diferencial do curso, para apresentar aquilo que vocês fazem de melhor lá dentro. E está sendo bacana porque outras pessoas não falam assim, não sabia que tinha isso na Unicor. Porque às vezes quando a gente está muito fechado lá dentro da casinha, dentro da gente, o que acontece? A maioria das vezes a gente esquece de contar o que está acontecendo. Então a gente está trazendo esse dinamismo, né? Novidades vão vir aí, vai ter o canal do YouTube, vai ter um canal no Spotify que a gente possa ouvir naquele momento que está ali, mas conhecer um pouco o outro e criar cada vez mais um cenário integrado. Então seja muito bem-vindo, professor Guilherme. Professor João, muito obrigado, Matheus também pela presença. É um motivo de muita alegria estar aqui no Fala aí Unicor. Que bacana, olha, que bacana, que bacana estar aqui com vocês nesse espaço que eu tenho certeza que já é essencial para a voz do nosso curso, para a voz da Unicor, para a voz dos alunos. É fantástico seria a palavra. Eu estou muito feliz mesmo para a gente ter esse bate-papo hoje de uma forma dinâmica, descontraída e bem bacana. A gente sempre tem a curiosidade, né? Isso é nato. E conta um pouquinho como é que começou a sua história, como é que você foi parar na enfermagem, né? Muita gente imagina que nós estávamos falando ontem a respeito da educação física e hoje sobre a enfermagem, e a palavra cuidado sempre está envolvida nesse processo. Então, a sua caminhada até a enfermagem, a sua decisão, né, pelo magistério, o porquê de fazer essa questão, e hoje enquanto coordenador do curso. Bom, vamos lá. Foi uma história muito de vocação também. Eu acredito... Nós falamos uma frase na área da saúde que é a seguinte: a profissão, ela nos escolhe. E nós escolhemos a profissão. E desde pequeno eu sempre estive nessa posição de cuidado. De cuidar das pessoas, gostava de estar perto, de querer ajudar. E no final do ensino médio eu decidi ir para uma área que brilhou os meus olhos e fez arder o meu coração, literalmente. Então eu decidi fazer um curso técnico de enfermagem para poder conhecer a área. E nesse curso eu tive uma professora, o nome dela é Elisa Yoshikawa, uma enfermeira que é referência também em Três Corações. E essa professora despertou em mim esse desejo de querer ser professor. Então eu tive uma experiência na área, perguntei para ela o que eu precisava fazer para me tornar professor e também ser referência para alguém. E ela me disse: primeira coisa, Guilherme, é fazer um curso de enfermagem. E aí vem aquela busca, aonde fazer, qual instituição cursar. E eu tive a oportunidade de estudar em universidade federal. Eu passei. Legal. Tive a oportunidade pelo ProUni também em outras instituições, mas eu também não fui porque eu escolhi a Unicor. A Unicor eu escolhi principalmente pela tradição e pela excelência do curso. É um curso com 21 anos de existência. Isso é muito bacana, né? E vendo todos os resultados, as pessoas que eu conheci, eu optei por cursar enfermagem na Unicor para me tornar professor. Até então, eu queria ser professor do curso técnico. Mas na graduação eu tive uma professora muito bacana também, na época. E essa professora, ela me inspirou. Falou:
olha, você pode ir além. Se você quer ser professor, mas também quer ser professor de uma graduação, vem. Você termina a sua graduação, faz o mestrado e inicia. Eu tenho certeza que você vai ter muitas oportunidades aqui ou em outros lugares. E eu falei, não, eu quero aqui. Aqui na Unicor. E desde então, na graduação, eu vejo que começou o meu processo por querer ser professor. Nós tínhamos grupos de estudos para poder falar sobre questões antes de prova. E nesses grupos eu vi essa vocação aflorando ainda mais. Às vezes eu reunia com alguns colegas para poder discutir algum assunto, explicar alguma matéria. E ali eu vi que começou a nascer o professor Guilherme. Então terminei minha graduação, fiz uma pós, um mestrado e tive a oportunidade de retornar a essa casa que eu tenho tanto orgulho, ao qual eu tive a honra de me formar. E essa formação, ela contribuiu demais para o professor Guilherme de hoje. Legal. E ouvindo um pouco disso, é um pouco do que eu venho fazendo de reflexão sobre a importância do papel do professor. E ontem a gente falou isso. Quando a gente sente alma e paixão pelo que a gente faz, a gente inspira outras pessoas. E esse é um papel que a gente deveria fazer hoje, sabe? É inspirar pessoas. Inspirar por quê? Porque a dura realidade das profissões hoje, secamente, não é fácil. Eu brinco que a enfermagem são 10 períodos. 10 períodos. O 11º período da enfermagem é o mais difícil, porque são 6 meses iniciais da profissão. Mas a partir do momento que você saia vocacionado, apaixonado, a coisa funciona um pouco melhor. Então, essa questão da responsabilidade, aquele professor que está nos ouvindo, o quanto a gente precisa passar paixão para o aluno, Isso é muito importante. E você, Matheus, resolveu escolher a enfermagem? Da onde surgiu essa sua história com a enfermagem? Bom, desde pequeno também, Lá, pequenininho, começava a brincar, aí tinha um incentivo, tinha um interesse bem grande pela enfermagem. Aí comecei a fazer o curso técnico também, beleza, tudo certinho. Aí eu tive indicações de pessoas, viraram para mim e falaram, por que você não faz uma faculdade de enfermagem? Eu falei, vou pensar. Aí pensei certinho, procurei, pesquisei bastante, na redondeza e tudo. Aí... Porque é uma decisão. Vou te interromper, eu estou bem proibido de interromper, mas é uma decisão importante, porque quando um técnico de enfermagem, e você opina, almeja fazer a faculdade, ele tem que abandonar alguma coisa de plantão, Tem que mudar a rotina dele. E isso passou pela sua cabeça? A dificuldade de acesso? Sim. E hoje, como é que está? Bom, hoje eu escolhi a Unicor, E graças a Deus é uma instituição muito boa, me acolheu bem. Agradeço muito ao professor Guilherme, sempre me dando oportunidades, me incentivando, me ajudando, a professora Dayana, o professor João. E assim, hoje eu faço parte da Liga Acadêmica, de urgência e emergência, e é uma coisa que me ajuda bastante, porque lá a gente traz muito conhecimento, tanto para a gente, nós alunos, quanto para pessoas de fora, que a gente faz capacitações, ajuda bastante nisso. Você falou 2 nomes aí que eu queria entender mais. Professora Dayana, professor João. Professor João. São bons professores? Excelentes professores. Apresenta um pouquinho deles para a gente aí. Bom, a professora Dayana, eu considero ela como uma mãe, O professor Guilherme, eu considero ele como um pai. O professor João ali como um irmão, principalmente por ele ser da liga ali. Ele tem muito conhecimento, Agrega bastante ali, passa para a gente muito conhecimentos bons. A professora Dayana, a mesma coisa, em sala, além dela ser professora, ela é uma excelente amiga, Que ela conversa com a gente, se ela vê, o professor Guilherme, se vê que a gente não está bem, eles notam na gente, eles chamam a gente para conversar, ver se está acontecendo alguma situação que eles possam nos ajudar. Eles são pessoas maravilhosas. Imagina que quem está nos ouvindo, às vezes não entende muito a nossa... E aí a gente precisa explicar para eles. E tem um assunto que eu acho muito bacana. O que é a Liga? A Liga, ela é uma liga composta, que é o professor João, Que ele é o representante, e ela é composta por nós alunos. Nós alunos que são compostos pela Liga. A Liga é o seguinte, a gente faz capacitações dentro dela. Perfeito. Como a gente faz técnica de PCR, RCP, OVACI e outras técnicas, Aí a gente faz capacitações dentro da Liga e passam esses conhecimentos para fora, para pessoas como empresa, escola. Muito legal. E o nascer dessa liga teve o apoio da coordenação do curso, dos professores? Você vê que há um envolvimento da academia com isso? Sim,
100%. Não foi aí uma coisa independente, que não apoia, que a gente está lutando pelo direito. A Liga né, as ligas estudantis é um marco para a gente, né? Professor? Conta um pouquinho para você das ligas do seu curso. O bacana é que hoje nós temos essa liga que o Matheus falou, é a Liga Acadêmica de Urgência e Emergência. Legal. Então, cada liga ela tem um professor que é o professor orientador dessa liga. Então, nós temos a Liga Acadêmica de Urgência e Emergência, a Liga Acadêmica de Saúde da Mulher, que é orientada pela professora Suzy Nayara, que é uma autoridade sanitária aqui em Três Corações, uma referência na área de saúde da mulher. Nós temos a Liga de Dermatologia, que é orientada pela professora Caroline Foster e professora Dayana, e orientada pela professora Dayana. Nós temos a Liga de Terapia Intensiva. Pera, vamos lá. Caramba, tem muito assunto. Fala um pouco dessa. O Liga da Mulher, por exemplo, a gente recebeu uma aluna ontem, Matheus, bastante interessante, porque ela decidiu fazer educação física depois dela estar em casa já com 3 filhos. E foi uma decisão dela vir. E eu falei para ela, assim, enquanto mulher, a universidade mudou a minha vida, né? Porque eu me tornei pensando um pouco mais em mim enquanto mulher. E eu acho que o trabalho que vocês vêm realizando tem muito disso, né? Eu vejo que vocês estão sempre em contato com a comunidade. Como é que está essa relação? Explica um pouquinho o trabalho de cada liga. Então, o microfone está para isso. Todas essas ligas, inclusive a liga que eu coordeno, que é a Liga de Humanização, todas essas ligas, elas vão até o campo, a população, para prestar uma ação de educação e saúde dentro do tema. Então, a Liga de Saúde da Mulher ela vai fazer orientação voltada para gestante, puérpera, para todas as mulheres com alguma situação. Seja um Outubro Rosa, que é muito atuante, né, que é a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e câncer de colo uterino, desde ações como uma capacitação de primeiros socorros, que é muito presente na Liga de Urgência e Emergência, a Liga de Humanização, que faz ações humanizadas com os nossos parceiros, como hospitais, clínicas, que são ações para humanizar o cuidado. Então, nós oferecemos cursos, treinamentos e capacitação para a comunidade. O cara entra na universidade, tem um apoio, né, do corpo docente para o estudo, para a base acadêmica, vai para uma liga e tem a chance de sair empregado. No primeiro período ele já tem essa vivência, no final tem essa oportunidade, sim. Ele pode participar. Porque ele pode usar esse canal como um canal de pegar um ramo da enfermagem. Porque, vamos lá, a gente pensa hoje que a enfermagem é sempre aquela coisa do hospital, do amparo ali dentro, do técnico, do chefe da enfermagem no hospital, que tem um papel fundamental, né? Eu, nesses últimos 6 meses, tenho vivido dentro de hospital por conta do meu pai, e a gente tem avaliado muito sobre... Eu viro e mexo de madrugada, mando mensagem para o professor Guilherme, professor Guilherme, cara, a gente tem que melhorar isso aqui. As pessoas às vezes têm conduta assim, professor, a gente está preocupado com isso, vamos adiante. Conta um pouco da pessoa. O cara está lá em casa, está ouvindo a gente, e ele está naquela vocaçãozinha dele, fala assim, cara, será que eu faço enfermagem, não faço enfermagem? Por que ele deve fazer enfermagem? E por que ele deve fazer enfermagem na Unicor? Bom, que responsabilidade, hein? Mas é verdade, a gente tem essas trocas. E por que ele deve fazer a enfermagem e por que escolher a enfermagem da Unicor? Bom, a enfermagem ela foi a profissão do passado, é a profissão que está no presente e também vai estar presente no futuro. Se você está vocacionado para querer cuidar de pessoas, para ter o seu empreendimento, hoje nós temos essa possibilidade, para ministrar aulas, para ajudar o próximo, faça a enfermagem. Agora, se você quer ter essas aulas e esse preparo com os melhores, faça enfermagem na Unicor. Nós temos um corpo docente que é altamente qualificado. Temos referência na área de urgência e emergência com aeromédico. Nós temos professores aqui que atuaram no aeromédico, professores que têm diversos artigos publicados, professores que realmente têm como a sua base a ciência. Nome. Quem é o nome? João Paulo. Esse cara. João Paulo é uma referência na urgência e emergência. Excelente. Fantástico, um profissional que, além de todas as publicações, ele é um profissional extremamente humanizado, competente e que faz a diferença. Temos também Suzy Nayara, referência na área de saúde da mulher. Perfeito. Alessandra Mara, também uma professora que é referência na área do APH. E também, ela tem um diferencial. E ela, rapaz, ela ferrenha com isso, ela quer aquilo. Eu falei, meu Deus. E é atleta também de fisiculturismo. Dividir essa rotina da docência, sala de aula, supervisão de estágio e atleta de fisiculturismo, não é fácil não, mas ela é uma referência também na área do atendimento pré-hospitalar.
Caroline Foster, enfermeira da área de saúde, da atenção primária e também enfermeira esteta. Então, realiza alguns atendimentos, é uma referência na área de atenção primária e saúde. Temos a professora Dayana, que é para a gente uma referência na área de oncologia. Tem o professor Guilherme, que é uma referência na área da docência, comunicação, saúde do trabalhador. E nós temos também a professora Mariane Gandra, que faz um trabalho sensacional, tem uma vasta experiência e é uma referência para a gente hoje na área de segurança do paciente e de diversas certificações hospitalares. Sabe Então, todo o processo. Quanto a corpo docente, a gente não precisa, naquele que está ouvindo, que quer tomar a decisão de vir para a Unicor, a gente não precisa se preocupar, que nós estamos bem resguardados com isso, de referência, e é voltado, porque uma grande pergunta das pessoas é assim, poxa, mas às vezes o cara é tão bom, o cara publica artigo, o cara é doutor, e na prática ele ensina? Ele sabe, ele sai do curso aprendendo a fazer, ele sai um bom enfermeiro? Com essa formação, sim. Nós sempre estamos procurando atualizar. Você sai alguma mudança, algo novo dentro da área, a gente tenta incorporar no curso para poder proporcionar ao aluno essa experiência, de ter uma formação completa, humanizada e efetiva. As metodologias que são utilizadas, que a gente sempre fala das metodologias ativas, daquela questão de associar a teoria com a prática, nós procuramos envolver os alunos e trazer essas metodologias para dentro do curso. Para quando ele chega lá no 11º período, ele de fato esteja preparado. 11º, que é o mais difícil, né? Aquele pós a formação. Então, o aluno ele não tem essa preocupação mesmo, porque até o 10º período ele sai pronto. Eu vejo que eu sempre brinco que você é um dos nossos professores mais atuantes em rede social, né? Então a gente acaba acompanhando e vendo o trabalho que é realizado dentro do curso. E aí eu vou te fazer uma pergunta e vou soltar aqui o teu comentário com relação a isso. E eu fico maravilhado, porque outro dia eu vi uma prova, eu acho que era isso que vocês estavam dando, primeiro de realismo e segundo com os bonecos de realidade mesmo e tal, e com os alunos todos envoltos nesse processo. Cara, eu achei isso muito bacana. Conta um pouquinho sobre esse processo que acontece. Foi uma avaliação realística que nós estávamos realizando com todos os períodos do curso de enfermagem. Foi uma experiência incrível. E essa experiência, nós abordamos temas desde o primeiro período das disciplinas básicas até o primeiro período participa também? Primeiro período ele participa. Caramba, que legal. Então, desde o primeiro momento, desde o primeiro período, o cara já se sente... Você já participou dessa abordagem aí? Dessa integração? Na Liga. Na Liga. Eita. Porque aí a gente vai fazendo essas parcerias realísticas. É um tipo de metodologia com a infraestrutura que nós temos na Unicor, com os materiais que nós temos, que possibilita algo muito próximo da realidade que esses alunos vão viver, que os profissionais vão viver. Então, é algo que brilha os olhos mesmo. E aí nós procuramos fazer o quê? Avaliar não só o procedimento técnico, mas principalmente o procedimento humano. Como que é essa comunicação? Como que é esse cuidado? Porque embora a nossa formação ela tem a parte técnica e é importante, mas nós não podemos esquecer dessa parte humanizada. E isso faz a diferença, principalmente quando nós lidamos com vidas, que é o caso da enfermagem, da odontologia e das diversas profissões que nós temos aqui na área da saúde. Eu falo que nós até estamos... Um dos princípios que a gente está trabalhando e é o princípio do comportamento do nosso estudante, né? Não é só gerar um profissional, mas gerar um profissional consciente. Esse é um grande diferencial do produto que a gente pede. Por quê? Quer seja em qualquer das profissões, né? Das profissões mais simples, as profissões... Imagina o seguinte, o cara lá, ele é responsável por trocar um pneu. Se ele não tem a responsabilidade com aquele momento ali de trocar de forma correta, mas não é técnico, né, de saber que ele fez o melhor para você, ele salva uma vida num acidente automobilístico, de um pneu que foi bem reestruturado, foi bem conduzido. E a gente pensa que não tem responsabilidade ao trocar um pneu, quanto mais nas áreas da saúde. Então, hoje, dar consciência a esse processo é uma coisa muito importante. E aí eu vejo que se a gente não desperta dentro da realidade o que ele vai enfrentar, né, porque o que você tem de responsabilidade com o futuro? Alguém que está deitado ali, alguém que está sob o seu cuidado, quer seja um cuidado estético, mas é o seu cuidado. E aí a responsabilidade porque hoje o cara visa o lucro acima de tudo, né? Então,
Vou entrar na Shopee, vou entrar não sei na onde, na Temu, vou pedir lá um produto que não é nem legalizado, mas vou usar porque ele é mais barato no meu paciente. E aí essa formação, né, principalmente de responsabilidade na academia, precisa ser diferente. E aí a gente precisa despertar a consciência nas pessoas. Porque por mais que aquele produto esteja errado em sendo comercializado, mas você ter escolhido aquele produto, a escolha foi sua. Então, Matheus, quando você entrar em uma simulação, em alguma coisa, a gente tem que sempre pensar que realmente aquilo vai ser o futuro que vai estar acontecendo. Sim. E a preocupação é muito bacana. Como é que os alunos têm recebido esse lado da humanização? Você tem visto que tem conseguido mudar na cabeça deles? Tem. Eu acredito que o corpo docente, o esforço que nós estamos fazendo para poder inserir essa temática em matérias que muitas das vezes não tinha esse foco, ele tem sido válido. Uhum. Porque nós sempre separamos alguns momentos, seja para uma conscientização, para uma orientação e mais do que isso, trazendo dinâmicas práticas dentro da sala de aula, baseado no tema. Essa própria avaliação que nós realizamos aqui no Unicor, ela foi uma prova disso. Porque nós tínhamos voluntários que estavam fazendo pacientes, eram os pacientes, os nossos modelos pacientes. E a gente estava avaliando justamente como que esse aluno ele estava aplicando o que foi orientado em sala de aula. Seja na humanização. Eu vou tratar um paciente que está em algum surto psiquiátrico. Qual que é a forma humanizada que eu devo atender esse paciente? Primeiro, tem uma disciplina da enfermagem que chama Atenção Integral à Saúde Mental e Psiquiátrica. E essa disciplina, dentro dela, nós colocamos a abordagem humanizada do enfermeiro para lidar com os pacientes. E aí, com base nessa formação, a gente avaliou se foi aplicado ou não. E nos mais diversos cursos, nos mais diversos períodos, inclusive no último ano, que é o ano em que os alunos efetivamente vão para a prática. Eles vão para o campo de estágio. Então, ali já são realidades que esses alunos vivenciam e nós vamos sempre acompanhando, porque o nosso estágio hoje é supervisionado. Uhum. Nós acompanhamos esse estágio dentro do hospital. O estágio dentro de hospital, unidade de saúde da família. Uhum, legal. Se for no campo de saúde do trabalhador, porque os alunos vão para as empresas também fazer orientação. Uhum. Tudo isso são parceiros do Unicor que possibilita para o aluno uma vivência da prática do dia a dia, do cotidiano na área da saúde. Perfeito. Cara, você entrou na faculdade, está no segundo período. Está um ano aqui com a gente. Segundo período. Um ano atrás, você tomou a decisão de fazer enfermagem. Tomei a decisão. Escolheu o Unicor. Escolhi o Unicor. Hoje, o que você poderia dizer para aquele cara que está lá sentado nesse momento, querendo escolher o Unicor, e você, enquanto aluno, que diferencial você enxergou? Que forma que você está vendo a sua universidade hoje? Bom, pelo corpo docente, né? Uhum. São pessoas maravilhosas que ajudam a gente, acolhem bastante, né? Outra coisa, outro diferencial que a gente tem aqui dentro da faculdade, a gente não só estuda, como a gente tem esportes também. Uhum. Teve esse período para trás agora, foi um mês atrás, teve os Jogos Acadêmicos. Foi legal? A enfermagem estava competindo pela modalidade. Eu soube que o Odonto ganhou tudo, né? Não, Supremo Tribunal da Reitoria, nós anulamos todos os resultados. E foi justo a final foi enfermagem. A final foi enfermagem. Muito bacana. Isso, nós falamos ontem com a Educação Física e passo a vocês uma notícia que foi muito boa. Foi uma experiência tão positiva, Matheus, que nós tornamos isso parte do calendário acadêmico. Então, agora, os 3 dias dos Jogos da Unicor serão liberados, não terão atividades. A atividade acadêmica que acontecerá será os jogos, para que vocês possam ter tempo para treinar, para poder ter tempo para jogar, sem interferir na rotina acadêmica de vocês. Então, era só interrompendo para te dar essa notícia boa, porque que bom ouvir de mais um curso falando sobre os jogos, que foi bacana, né? Sim, obra do Anderson na Saúde, o cara pegou na peia ali, Isabela também estava aqui ontem e falou bastante. E foi uma coisa bem bacana, né? Que a gente conheceu outros cursos, outras pessoas, teve entrosamento ali. E a enfermagem foi campeã, né, na modalidade do vôlei masculino. Legal. Né? E assim, para quem está em casa assistindo, eu falo assim, se você tem um sonho, corre atrás dele, não desiste, entendeu? Por mais que seja difícil, a batalha vai estar no nosso caminho, vai ter pedras, vai ter sim. Às vezes você vai chegar cansado em casa, poxa, eu tive um dia cansativo, um dia trabalhoso, não vou querer ir para a faculdade hoje, não. Vai sim. Vai sim, porque você chega na faculdade, o clima muda, o ambiente muda. É um ambiente totalmente diferente, um ambiente familiar. Então, assim, o que você está fazendo ali, você vai ver a recompensa daqui 5 anos, daqui 4 anos, entendeu? Então, é uma coisa muito boa.
As suas aulas são noturno? Noturno. Noturno. E você trabalha durante o dia? Trabalho durante o dia. Tá fácil a rotina? Não tá fácil, porque ele trabalha e chega em casa, o dia que não tem aula, estudo bastante, né, por conta de prova, atividades, OATs. Então, assim, não é fácil. Mas também não é aquela coisa muito difícil que a gente não consiga fazer, né? Não, porque é legal mostrar a realidade para quem está em casa, né? Porque muita gente vende sonho aí fora. A gente não vende sonho. A gente vende futuro, né? Para chegar no futuro, vai ter choro, sim, vai ter vontade de desistir, vai ter vontade de... vai faltar perna. E é aquilo que você falou que eu achei muito bonito. Tem hora que dá vontade de desistir, tem hora que está cansado. E aí, cabe muito ao professor, e eu cobro muito isso dos professores e coordenadores, que esse é o momento da gente estar do lado. Esse é o momento de quem vive a realidade da universidade vivenciar. Porque a gente precisa entender que o ser humano cansa. Cansa porque a realidade é dura. Então, ouvir esse testemunho é importante nesse sentido, porque todo mundo acha assim, não, eu vou trabalhar, vou estudar, vou fazer, vou cuidar de filho, vou fazer, vai ser super fácil. Como é que é a sua rotina? Minha rotina, eu levanto às 6, né, para trabalhar, saio do serviço às 5, chego em casa, cuido do meu cachorro, arrumo a casa e venho para a faculdade estudar. Chego em casa por volta de umas 10h30 da noite. Tranquilo? Tranquilo. Sem estar cansado? Cansado, exausto. exausto. Mas é aquela coisa, né, a gente tem amigos dentro da faculdade que nos incentivam, né, e Deus também que nos ajuda bastante. Esse é o que dá norte e caminho para tudo. Né? E eu falo que, independente da religião, porque religião para mim é só a forma com que você escolheu falar com Deus. Né? A gente podia estar fazendo esse podcast em inglês, poderia estar falando em espanhol. Então a língua com que você fala é a forma com que você comunica, não é problema. Mas tendo Deus, Ele te dá amansa o coração na hora da tempestade. Né? Ele fala, não, calma, as coisas vão caminhar. E eu acho que isso é que as pessoas precisam entender, que nem sempre vai ser fácil. Ninguém vira... primeira coisa, a escolha de fazer uma graduação já é pertinente ao vitorioso. Né? Aquele que escolheu fazer um curso superior. Como você disse, você já tinha um curso técnico, né? Já estava lá com alguns plantões na sua vida, mas a vocação te chamou. Né? E pensar sobre essa ótica, a gente precisa trazer a realidade para as pessoas. Não nenhum dos cursos é fácil, pelo contrário. Os professores... Porque você falou do João, falou da Daiane, mas é tudo gente boa, né? Passa de ano tranquilo, ninguém cobra nada. Você não tem que chegar em casa e não estudar. Cobra bastante. E o cara ainda é gente boa. Sim. E ele desenvolve artigo. Eu vejo ele envolvido em produção acadêmica, que é muito bacana, me traz de vez em quando alguns resultados. Eu fico achando isso muito... O Gabriel, que é outro aluno também, que acho que está formando, outras alunas que eu conheço, que sempre... É impressionante como essa rotina é marcante da dificuldade de levantar, às vezes 5, 6 horas da manhã, partir para o trabalho o dia inteiro, que já é uma dedicação fenomenal, né? Já suga muito das pessoas, e de noite ainda vem para cá. Se não for, pelo menos isso, se não for alegre e feliz, não vai dar. Uma das coisas que eu já vi lá no curso de vocês, aí vocês me contam muito sobre isso. Cara, eu acho uma imagem impressionante a cerimônia da lâmpada, né? O que é isso? Como é que é? A gente tem isso, assim, é comum isso nos cursos? É da nossa história, é a gente cultivando isso? Como é que... Conta um pouco sobre isso. Essa cerimônia ela é bem tradicional. A lâmpada, por quê? Porque a lâmpada hoje ela é um símbolo da enfermagem. Uhum. E é em referência a Florence Nightingale, que é a precursora da enfermagem moderna. Ela utilizava uma lâmpada para poder atender os feridos na Guerra da Crimeia. E essa lâmpada, hoje, ela é um símbolo do compromisso com a ciência, com cuidado, que o aluno que está formando, ele assume. Então, a cerimônia ela acontece no último ano, no dia 12 de maio, que é o Dia Internacional do Enfermeiro, da Enfermeira, e é um marco para esse aluno, porque ele está recebendo a chama, e ele recebe essa chama de um egresso do curso, simbolizando esse compromisso
com a enfermagem, com a ciência, com o cuidado, com os preceitos éticos da profissão. É uma cerimônia linda, o familiar vem, e o pessoal chora, ri, é um marco e tem muita homenagem. Eu acredito que assim, é fantástico, é só vivendo mesmo para a gente poder sentir toda essa emoção. Todo o último período, no 12 de maio, acontece a cerimônia. A cerimônia da passagem da lâmpada. Então nós temos uma lâmpada semelhante à da época. Os alunos recebem uma lâmpada também. Como é que é a história? Eu acho que as pessoas sentem isso. Porque eu fiquei tão impressionado com a história porque o dia que eu vi, eu perguntei, Guilherme, o que é isso? Ele foi e me contou a história. Que era uma enfermeira na época da guerra, né? Na época da guerra. E o que acontece? Florence, ela também desenvolveu uma teoria que é a teoria ambientalista. Então, ela acreditava que o meio ambiente, o ambiente do paciente, ele influenciava diretamente no cuidado. Então, quando Florence ela foi para essa guerra, tinha muitos feridos. E ela percebeu que o ambiente ele afetava diretamente na recuperação desse paciente. Mas não tinha eletricidade, como é que ia fazer para poder chegar até esses doentes, para poder cuidar deles? Então ela ficou conhecida como a Dama da Lâmpada, porque à noite ela utilizava essa lamparina para poder iluminar o caminho por onde ela passava até chegar nesses pacientes e prestar os cuidados, seja um curativo, alguma medicação que precisava ser administrada. E ela ficou conhecida justamente por conta dessa lâmpada. Foi um marco. A enfermagem moderna apelidou ela carinhosamente como a Dama da Lâmpada. E isso gira em torno do que a gente falou, né? Que é a sensibilização do aluno com relação ao cuidado, né? Precisa. E aí a gente trouxe também esses preceitos ao longo da formação. Do 1º ao 9º período, tudo está ali. No 10º, é esse comprometimento que o aluno assume perante os familiares, o corpo docente, que auxiliou e norteou durante toda a formação, e os amigos que estão presentes. É um compromisso com a profissão. Então tem o momento lá do juramento, tem o momento do discurso. É literalmente reafirmando o compromisso que, olha, formando, eu vou me comprometer a manter fiel aos ideais da profissão e manter acesa a chama pela ciência, pelo cuidado e pelo amor. Então, assim, é algo muito emocionante. O Matheus ele teve a oportunidade de participar na organização, né, Matheus? Maravilhoso. A gente emociona bastante, sabe? Que a gente fica imaginando que daqui a uns anos seremos nós, né? Mas é uma coisa muito maravilhosa, muito emocionante e dá de arrepiar. Foi no 1º período dessa experiência, o Matheus estava na organização, porque nós fazíamos uma comissão de organização de alguns eventos com alunos de vários períodos, justamente para eles terem essa sensibilidade e já vivenciarem desde o começo. Por falar em 1º período, eu sempre falo sobre a importância das disciplinas de saúde, né, dentro da universidade, porque a saúde, no fundo, é a prática, né? Então, o cara pode ser um excelente, um mega doutor em artigo científico, em produzir literatura, mas se não souber funcionar uma veia, não vai. Se não souber, né, porque a realidade do hospital acontece na enfermagem, né? Então, ali é o âmbito da decisão, né? Então, cada vez mais prepararmos isso. E tem muitas, e principalmente nas universidades tradicionais, às vezes esse eixo de inserção na prática demora muito a acontecer. Então eu faço uma conta simples. Se o cara demora para ir para a prática no 4º, no 5º período, numa formação de 10 períodos, ele só é meio enfermeiro. Porque ele ficou na teoria, não que a teoria não seja importante, mas a prática ele deixou de acontecer. Como é que está funcionando isso aqui? O cara tá indo cedo, está indo tarde, o que a gente precisa melhorar ou a gente está nesse ato de desenvolvimento? Pois é, como que foi essa questão da prática? Hoje um aluno do 1º período, ele tem a oportunidade, por meio do projeto extensionista, de já vivenciar essa prática da profissão. É claro que não vai ser a mesma prática do aluno que já está formando, mas as ações de educação e saúde, de orientação, já tem um contato com a população para poder levar uma informação que pode salvar uma vida. Então, os treinamentos mesmo, por meio das ligas e também por meio do projeto extensionista que nós temos aqui no Unicor. Então, esse projeto ele já garante que o aluno ele tem essa vivência desde o 1º período. Pratica bem? Pratica.
Você já está já sentiu o ambiente, como é que é? Já. Assustou ou está tranquilo? Não, tranquilo. Está tranquilo? Ainda tem futuro? Ainda está com a gente? Tem, se Deus quiser, ué. Isso é uma coisa importante, porque eu acho que a lida com o paciente, eu falo inclusive de para mim, Guilherme, e aí uma opinião profissional do João, já não é mais a opinião do pró-reitor, mas talvez a opinião do pró-reitor seria a mesma do João enquanto profissional. Eu sou da corrente do quinto sinal vital, né, da gente avaliar também a dor no paciente. Porque durante muito tempo a gente avaliava ali a temperatura, a pressão, os sinais que estavam bons e achava que se ele não tivesse em estado de sofrimento, né, se ele não perguntasse pelo menos assim, está sentindo alguma dor? E eu vejo, né, eu sou há muito tempo da Sociedade Brasileira de Dor, e eu vejo que quem desencadeou todo esse processo para que pudesse estar na entrada do jeito que está hoje, tão divulgado dentro dos hospitais, foi a enfermagem. Então, o quinto sinal vital é uma coisa tão importante para nós, e a gente, quando fala de filosofia de humanização, quando a gente fala da inserção do enfermeiro dentro da equipe de cuidados paliativos, né, começa a dar uma visão de saúde tão poderosa, né, do cuidado realmente disso. E como é que está funcionando isso lá dentro? Você já está implantando isso com a galera? Fala sobre isso. Eu vi que você gosta do assunto também, né? Nós temos algumas disciplinas, inclusive disciplinas novas, para enriquecer ainda mais a nossa matriz, que é uma disciplina que chama Enfermagem em Urgência e Emergência na Saúde do Adulto e do Idoso. Essa disciplina, ela trabalha muitos desses pontos sobre a importância de avaliar, de mensurar e de dar um direcionamento para a dor. Em diversos aspectos, seja física, emocional. Então, nós conseguimos trabalhar com os alunos por meio da ementa, das aulas. E, por sinal, nosso professor João Paulo, que ministra essa disciplina, que é uma referência para a gente na urgência e emergência, e a gente trabalha com os alunos para que eles já tenham esse olhar humanizado e diferenciado para lidar com os pacientes. Hoje nós sabemos que nós temos duas escalas que a gente trabalha no curso, mas tem outras complementares que nós mostramos, que é a de Brook Faces, que mostra a face para avaliar a dor desse paciente, e uma escala numérica, que é um pouco mais subjetiva. Mas nós avaliamos juntos e ensinamos os alunos a avaliarem também. Legal. Um instrumento de avaliação. Você acha que a gente tem conseguido, né? Vamos fazer uma reflexão enquanto humano que somos, levar essa filosofia humanizada aonde ela tem que existir, que é dentro dos hospitais, dentro dos postos de saúde, no atendimento, quer seja da estética, da enfermagem estética, da enfermagem geriátrica. A gente tem conseguido levar essa visão? Os alunos saem com esse broto no coração e levam essa mensagem para fora? Nós plantamos essa sementinha durante a formação. Essa disciplina ela é no 7º e no 8º período. Mas é no último ano que os alunos realmente vão começar a aplicar. Porque lá eles têm a teoria, mas essa prática, a vivência é no último ano. E eu posso dizer com toda certeza que sim. Sob a supervisão, eles aprendem sobre a importância da humanização e colocar em prática. E quando eu falo de humanização, são muitas das vezes gestos simples. Como colocar um lacinho de cabelo diferente em um paciente. Legal. Perguntar se esse paciente gostaria de mudar o canal da televisão que está no quarto. São gestos simples, mas que fazem a diferença. Perguntar se esse paciente está bem naquela posição. Então, nós tentamos, dentro do curso, trabalhar esses valores com os alunos, mas na prática, lá na supervisão, eles vão colocando em prática e já tendo essa vivência. Para que quando saiam preparados para aplicar uma enfermagem humanizada e diferenciada. Sabendo principalmente que nós lidamos com pessoas. O paciente ele é o familiar de alguém, é o amor da vida de alguém, e ele precisa do cuidado de alguém. E essa pessoa que ele precisa do cuidado é alguém que escolheu estudar enfermagem. Por isso a gente sabe dessa responsabilidade. Entrar e ouvir a mensagem que você acabou de dizer, e sair e atender todo o paciente como fosse o seu pai e a sua mãe, a gente não falaria mais de qualidade de profissional, né? Porque você teria um respeito muito grande à arte finalística que chama-se paciente, né? Que é
A nossa arte é o paciente. O nosso quadro em branco para a nossa pintura, para aquilo que a gente vai executar de maior beleza, é o paciente. Então, eu fico muito feliz de ouvir essa fala, que a enfermagem da Unicor hoje ela está muito bem preparada nesse sentido humano, de receber, de sensibilizar na formação profissional esse tipo e deu para ver, né? Porque o Matheus foi bonito, porque ele foi falar da cerimônia, ele emocionou, o olho brilhou, porque é bonito realmente, e isso toca o coração. E você sempre vai lembrar. Então, lá no atendimento, frio que seja no hospital, a gente vai lembrar de algumas coisas que aconteceram na universidade, que marcaram positivamente não só a técnica. E já falando de técnica, né? Você já frequentou os laboratórios aqui? Já. Quais laboratórios você conhece? Poxa, agora me falhou. Pode falar à vontade, não precisa falar nome bonito, não, que aqui ninguém tem Fala nome onde bonito, que ele não. fica, Fala onde ele coisa. fica, como é que tem lá Da dentro. escada mesmo? Da escada, da rampinha? Da rampinha? Perto do Salão do Júri? Perto do Salão do Júri. Semioteca. Laboratório semiotécnico. O que tem no laboratório de semiotécnica? Tem bonecos, né? Olha. Maca. Uhum. Tem aparelhos qualificados para a gente poder fazer os testes. E é muito bem... Laboratório de anatomia, já foi lá? Já. Atendeu os pacientes lá no laboratório de anatomia? Tem uns pacientes lá. Mas ainda não perguntou, mediu a pressão dele, aferiu a pressão dele lá? Ah, lá não tem como não. Não. Os laboratórios nossos, como é que estão, professor? Está bem estruturado? Como é que está a nossa... Porque eu falo o seguinte, a gente vem de um processo de melhoria, de qualificação, de mudança. Eu sei que a gente... O dia que alguém chegar e falar assim para mim, está super bem equipado e que agora a gente está... É a hora de eu demitir esse funcionário, porque a gente sempre tem que evoluir. Consegue me entender? Sim. A gente sempre tem que pensar no dia de amanhã. A gente hoje, a evolução humana, a evolução tecnológica é algo que está abarcando. E aí eu tenho que falar assim, olha, como é que a gente está com relação ao passado e como é que a gente está em relação ao que a gente planeja para o futuro, né? Como é que está isso, professor? Eu acredito que a gente... Está caminhando. Está caminhando. Ótima palavra. Passos largos, viu? Lembro que no começo desse semestre eu tinha te procurado para fazer uma solicitação de conversar sobre alguns materiais para ir para o laboratório de semiotécnica. E prontamente fui atendido. Então hoje eu vejo que o nosso laboratório ele está muito melhor do que era. Então, eu tenho manequim ali que vai simular para mim uma ressuscitação cardiopulmonar, por exemplo, em um recém-nascido. Eu tenho manequim que vai possibilitar ao professor demonstrar uma situação de uma introdução de um catéter nasoentérico. Então, o aluno, o professor, todos estão muito felizes, porque eu vejo que o nosso laboratório ele está evoluindo. Mas nosso sonho ainda é chegar naquela estrutura que nós já conversamos e está tudo fluindo para isso. Para isso. Não, tá, e vamos, porque eu acho que um bom investimento é aquele que acontece de rotina, né? Porque você valoriza cada entrada. E vou contar um segredo. Estou eu aqui dando furo jornalístico, né? Liga a musiquinha do furo jornalístico aí. É que ontem eu assinei a liberação, foi pago, se não me engano, a equipe do... nós temos feito algumas cirurgias de grau mais avançado. E aí eu fui ver uma simulação que vocês tinham feito e eu fui solicitar o aparelho de ressuscitação, que a gente não tinha. A gente tem um simulador, mas a gente não tem um aparelho. E aí a direção aprovou o kit de ressuscitação completo. Já atrás, deve chegar aí por volta de 15 dias, porque está naquela fase agora de transporte, de logística. E eu acho que isso, aí eu já sugerindo e dando uma ideia, que assim que chegar, vocês capacitem os alunos de vocês, capacitem as pessoas dentro desse aparelho e dentro da realidade mesmo. Porque eu vi a menina, me atinou, eu falei, poxa... por sorte, e aí a palavra sorte não deve ser usada nunca, né? Mas por zelo profissional, nós nunca tivemos um acidente mais sério, mas são procedimentos cirúrgicos que acontecem aqui, quer seja na estética, quer seja na informática, quer seja na odontologia, principalmente, acontece. E aí, quando a gente foi ver, e acho que foi uma grande... E é exatamente isso, a gente vê, faz um pedido, e é atendido, e a gente evolui e caminha, viu, professor? Então, acho que isso é um grande ganho aí. O professor João Paulo deve ficar feliz com a notícia. E é uma grande conquista, porque realmente hoje nós temos um simulador realístico de um DEA. Mas é diferente no real. Né? Ele simula algumas funções, dá para os alunos terem uma experiência,
Mas agora vai, eu acredito que os olhos até brilharam. E eu acho que a gente tem, e cada dia mais a simulação virtual é uma coisa importante. Então a gente quer ideias mesmo para trazer, implantar o curso, porque eu acho que hoje, professor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é um diferencial do nosso curso, a parte técnica, os laboratórios que a gente tem, né? O que a gente tem para ofertar para o aluno simular ali da realidade ideal, né? Nós temos várias estações nesse laboratório de semiotécnico, são 5 leitos, e cada leito ele é uma estação diferente. Então eu tenho Bacana. um leito que é de atendimento pré-hospitalar, embora o atendimento pré-hospitalar ele aconteça fora do hospital, mas nessa estação nós temos os materiais que seriam necessários em uma ambulância, por exemplo. Para o primeiro atendimento, nós temos um leito que ele é para o paciente da clínica médica, que precisa de alguns cuidados, que vai ficar mais tempo hospitalizado. Nós temos um leito de urgência e emergência. Nós temos um leito de saúde da mulher. Então, assim, nós temos leitos para simular essa realidade dentro do laboratório. A saúde da mulher, hoje, a gente repete, é uma parte muito importante na enfermagem, né? É uma parte muito importante, é que os alunos eles aprendem a fazer um exame físico completo da mulher, aqui, da gestante, da Unicor. Dentro do nosso laboratório. Então, eles aprendem, eles têm a realidade mesmo. Às vezes, entre eles ou com um manequim, nós temos um manequim fantástico que simula, já estou contando também para quem não foi, mas esse manequim ele simula literalmente um processo de uma avaliação de um pré-natal. Como? Eu consigo fazer algumas manobras para verificar o posicionamento do bebê dentro da barriga da mãe ainda, do feto. Eu consigo fazer o posicionamento, ver esse posicionamento. Está numa apresentação cefálica, pélvica, qual que é o tipo de apresentação? E isso para o aluno é muito importante, porque seria uma realidade que ele iria vivenciar no último ano, mas ele já tem essa oportunidade na disciplina de atenção integral à saúde da mulher. Então, isso brilha os olhos para o aluno, para o professor, e foi uma dessas conquistas que nós tivemos nesse último semestre. Isso vale muito a pena. Que bacana. Então, a gente tem uma tecnologia que simula em quase a perfeição, por exemplo, um parto, um exame pré-natal. Dá para a gente simular. Exato. Que bacana, que bacana. E você já esteve lá? Já viu esse boneco também? Não. Não, tô curioso. Tá curioso agora, né? O que você falaria hoje da relação... Existe uma relação positiva entre vocês, os professores, a coordenação? Existe o aluno, ele é bem recebido? Você veio de? Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Unicor Três Corações. Como é que funciona isso hoje? Tem uma excelente relação, porque o que a gente precisa com os professores para conversar, seja para desabafar ou sobre a matéria, a gente tem uma resposta de imediato, né? De imediato, a qualquer horário. Se eu mandar mensagem pro Guilherme meia-noite, se ele tiver acordado, ele vai me responder sobre a matéria. Ele vai ficar um pouquinho. vai responder, mas é uma muito boa, sabe? Um afeto ali que a gente tem entre os professores, entre os alunos ali, é muito bom a relação entre a gente. Empresta um dinheiro? Não. Guilherme, queria que você falasse um pouquinho, fazer suas considerações finais. Eu queria te agradecer muito a tua presença aqui. Eu acho que você, primeiro, microfone aberto para você sempre, de precisar trazer aqui, contar um pouco. Queria que você assumisse o compromisso, como eu tenho pedido para cada um dos coordenadores. Matheus, eu queria ver a sua visão. Pega teu celular, vai lá, filma esse laboratório, mostra um procedimento desse acontecendo, para que a gente mostre para a comunidade o que é a realidade da Unicor. Tem muita coisa boa acontecendo aqui na universidade. A gente está vibrando com tudo que tem acontecido, a energia é muito boa e a gente precisa contar isso para as pessoas. E é o nosso dia a dia que é o mais importante. A gente não tem que fazer ação de marketing grande, ficar falando... Cara, a gente só mostra. A gente vai lá e mostra. Primeiro eu não escondo meus alunos. Filho feio a gente quer esconder. Não fala meus alunos, não. Não, os alunos aqui estão em voz. Então, uma das iniciativas do Fala aí Unicor, que é esse projeto que a gente está desenvolvendo, é dar voz ativa ao aluno. Nenhum de nós vai sentar sem a presença de um aluno, para que possa falar à vontade, porque é de crítica, é de sugestão, é de melhora que a gente cresce. Esse é o nosso diferencial. É a gente ouvir a quem deve ajustar, porque se o aluno é o máximo de importante, é ele que a gente tem que agradar.
E as boas ideias para a melhoria do nosso curso, boa parte nasce dos próprios alunos, dos coordenadores e dos professores que estão ao lado desses alunos. Então, eu queria, além de te agradecer, liberar para as suas palavras finais aos seus alunos, aos seus colegas de trabalho, aos seus professores, a todos aqueles que estão te ouvindo. Aqui é ao vivo. Cheer. Bom, professor, quero agradecer por esse espaço, por essa oportunidade, agradecer ao Matheus e falar com você, professor, aluno, acadêmico, que tudo isso que nós apresentamos, todo esse sucesso do curso, nós devemos a vocês, que faz o curso acontecer. Um curso que é feito de pessoas para pessoas. E se você está pensando, eu vou fazer enfermagem, eu espero que nesse podcast você tenha certeza. E não só em fazer enfermagem, mas escolher o Unicor. Porque aqui nós temos uma formação preparada para você. Professores que são capacitados para auxiliar você durante toda essa jornada. E se você quer excelência, quer tradição e quer construir o seu futuro, é aqui na Unicor. E eu estou te esperando. Vem! Matheus, o que você falaria para quem está te ouvindo, os seus colegas, aquele que está sentado lá agora, pensando, sonhando, teve um sonho como você, que tem lá a dificuldade financeira, né? Ele está fazendo conta para ver se ele consegue pagar a mensalidade. O que você diria para ele? Bom, eu diria que se você tem um sonho, corre atrás dele. Não deixe ele somente no papel. Coloque ele na prática. E se você vier para a Unicor, você vai se emocionar do começo ao fim. E aquela palavra que eu sempre digo, um homem que não serve para servir, ele não serve para nada. Se você faça uma coisa, faça com excelência. Se você quer fazer algo, faça com dedicação e com amor, porque você tem que fazer se colocando no lugar do próximo. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Encerramos esse podcast. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim esse bate-papo. Aprendi muito sobre enfermagem hoje. Mais uma vez, eu adoro ouvir essa história da enfermeira, porque isso dá luz a tudo que a gente pensa de cuidado. Não é só no cuidado com a enfermagem, é o cuidado com o aluno, é o cuidado com a vida, é o cuidado com a família e o cuidado com o que você tem de mais sagrado, que é com você. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado.